Aí, pessoal, sem mais delongas, a gente vai partir agora para a nossa resolução de questões, né? Sobre o assunto remédios constitucionais. Eu espero que vocês possam estar sanando as dúvidas que forem aparecendo aí nos outros vídeos, né? Vocês vão ver que terão questões que vai ter algumas coisas a mais que eu não falei. Eu fiz isso justamente pensando na resolução de questões que fica mais fácil para a gente compreender. Então, sem mais delongas, vamos estar iniciando aí nossa resolução de questões. Questão 1, todas as questões são de concurso público, tá? A questão 1 diz o seguinte: pode-se afirmar sobre as garantias constitucionais. A. Mandado de injunção é o remédio constitucional que tem por objeto proteger a esfera íntima dos indivíduos? Não, está errado. O mandado de injunção, ele tem a ver com a lacuna que é deixada na lei. Se a Constituição prevê que uma lei infraconstitucional deve existir para estar ali organizando determinado direito, ela não existe, entra-se com mandado de injunção. Isso não tem nada a ver com proteger a esfera íntima de indivíduos. Tá completamente errado a letra A. Letra B. Habeas corpus é um instrumento constitucional de garantia quando alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal do direito ambulatorial. Mas que diacho é direito ambulatorial? Gente, ambular, né, tem a ver com caminhar, com andar, com se locomover. Então, o habeas corpus serve para isso mesmo, para prevenir, né? Ou para já garantir ali, se a coação tiver acontecido, a liberdade do indivíduo, né? O direito de locomoção. Então, a gente já viu aí, ó, que a correta é a letra B. Vamos ver as outras, onde estão os erros das outras aqui, né? O habeas corpus é a ação que se pode utilizar pessoa física, jurídica, privada, jurídica pública, ou qualquer entidade que tenha capacidade pessoal para proteção de direito líquido, certo e incontestável. Gente, a gente sabe que não é citado esse incontestável aqui na Constituição, né? Então, a gente pode dizer, né, que o erro está justamente aqui nessa palavra incontestável. Direito de petição é um remédio constitucional. Direito de petição é remédio constitucional? Aonde que está escrito isso? Que eu não achei isso na minha Constituição, não. Está errada essa questão por causa disso. Não, o direito de petição não é um remédio constitucional, é um direito constitucional. Mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de quem se considerar prejudicado pela falta de norma regulamentadora. Pessoal, a gente está falando aqui do mandado de injunção. Então, essa questão também está incorreta. Questão 2. A alternativa estava incorreta. Falei errado. Título ao verificar a ocorrência de uma situação lesiva à moralidade administrativa. Então, vamos sublinhando aqui. Ó. Estamos falando de moralidade administrativa. Busca no artigo 5º, né, uma ação judicial que seja adequada para a proposta com o objetivo de anular esse ato lesivo. A gente falou no nosso último vídeo que a ação popular, né, ela visa anular ato lesivo, né, ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa e também ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Então, é ação popular. Se vocês virem falar de moralidade administrativa, patrimônio público, patrimônio histórico e cultural, meio ambiente, estamos falando de ação popular. Dentre as garantias fundamentais, a Constituição da República Federativa do Brasil prevê a existência do habeas data. Esse instrumento pode ser utilizado para proteger direito líquido e certo? Não se trata disso.
Retificar dados? Nós encontramos a nossa resposta aqui, ó. Retificar dados. Ou então ter simplesmente acesso a eles, né? Quando esse acesso é negado por parte da autoridade, né? do fato. Proteger a liberdade de comoção, a gente está falando aqui do habeas corpus. Permitir exercício de direitos ainda não regulamentados, estamos falando de mandado de injunção. E assegurar o direito à liberdade de expressão não está garantido, né, em nenhum nenhum remédio constitucional aqui, o direito à liberdade de expressão. Poderia estar, talvez, dependendo da situação, no mandado de segurança. Né? Questão 4. Analise as seguintes proposições a respeito das ações constitucionais. A ação popular está presente no sistema jurídico brasileiro de forma contínua desde a Constituição de 1946. Essa questão ela é realmente capciosa, é uma questão do mal mesmo. Essa vem encomendada direto do inferno. Gente, mas como é que eu vou saber se estava? Não tem como, tem que estudar o mandado, a ação popular, o mandado de segurança, todos esses remédios constitucionais eles são extremamente importantes. Eles têm uma historicidade, então é importante vocês estarem a par da historicidade desses remédios. Né? A ação popular está presente no sistema jurídico brasileiro de forma contínua desde a Constituição de 1946. Correto. Na Constituição anterior estava previsto, mas foi sucumbido, então acabou que não foi de forma contínua. Então, desde 1946 que a ação popular está presente no sistema jurídico brasileiro. Essa alternativa 1 está correta. O mandado de segurança coletivo pode ter como objetivo os interesses individuais homogêneos. Sim, está previsto no parágrafo 2º da lei do mandado de segurança, no artigo, se eu não me engano, 63, posso estar enganado, qualquer coisa eu corrijo. Essa previsão para os interesses individuais homogêneos. Mas o que seria um interesse individual homogêneo? Vou usar como exemplo uma situação que, por exemplo, uma determinada fábrica ela fez um lote de veículos, todos eles com problemas. Todos os indivíduos lesados entraram com uma única ação em favor de todos eles. Né? Ou seja, cada um poderia pleitear uma ação diferente, mas o objeto da ação é o mesmo. Então, nesse caso, e como está previsto legal que o mandado de segurança pode caber nessa situação, a questão 2 também está correta. A ação popular tem como único legitimado cidadão, assim considerado... o único legitimado da ação popular é o cidadão. Ok, até aqui tudo bem. Assim considerado aquele registrado como eleitor, até aqui tudo bem também. No pleno gozo de seus direitos políticos, sim, porque se o cara tem o direito político cassado, ele não pode exercer a ação. E o seu objeto é a tutela de interesse difuso. Correto. Exatamente isso. Interesses difusos são interesses que vão ser de toda a população. Né? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político, desde que o partido tenha representação no Congresso Nacional. Certo? Então, todas as alternativas estão corretas. A resposta certa é a letra D. Vamos em frente. Questão 5. Julgue os itens seguintes a respeito dos remédios constitucionais. O mandado de segurança coletiva impetrado por sindicato dispensa a autorização prévia de sindicalizados. Bem, essa questão está correta. Mas o fundamento para a gente estar utilizando aqui são duas súmulas. A súmula 629 e a 630 do STF. Né? Eu vou estar lendo para vocês e diz o seguinte. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. A entidade de classe tem legitimação, 630 agora, né? Para o mandado de segurança ainda quando a pretensão vinculada ao interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Então, sim, é possível mesmo que não haja autorização prévia dos sindicalizados. A resposta está correta. Uma entidade de classe que estiver em funcionamento há apenas 6 meses, então, ou seja, vamos marcar aqui, que está falando, a entidade de classe, né? Que estiver em funcionamento há apenas 6 meses, não possui, por essa razão, legitimidade para impetração de mandado de segurança coletivo em defesa de interesse de seus membros. Cuidado. Muito cuidado,
porque vocês têm que perceber que a regra de 1 ano, pelo menos, não tem nada a ver com 6 meses, é só para as associações. E aqui está falando de entidade de classe, então é associações. Desculpa a letra horrorosa, mas esse aqui é muito difícil de escrever aqui. Associações. Meu Deus, que coisa ridícula. Nada a ver com entidade de classes. Então a resposta está errada. Porque são as associações não entidade de classe que tem que ter pelo menos 1 ano, não 6 meses. Questão 7. A legitimidade para a impetração de habeas corpus é universal, abrangendo a pessoa jurídica e também aqueles que não possuem capacidade civil plena. Novamente, outra pegadinha. Não confunda legitimidade para impetração com sujeito passivo e sujeito ativo. Sujeito paciente, sujeito passivo e sujeito ativo. Porque a legitimidade para impetração fala do sujeito ativo, aquele que pode estar impetrando a ação. O sujeito passivo, né, é aquele que vai estar sofrendo com a ação, e o sujeito paciente é o que vai estar se beneficiando. Então, uma pessoa jurídica pode sim entrar com ação de habeas corpus. O que não pode acontecer é uma ação de habeas corpus ser impetrada em favor de uma pessoa jurídica, né? A empresa jurídica a pessoa jurídica não anda, ela não caminha. Então, esse caso, a resposta aqui é correta. A questão 8 diz o seguinte: será extinto por ilegitimidade superveniente? Vou marcar as palavras, talvez vocês não saibam aqui o significado. O mandado de segurança coletivo, ou seja, ele vai ser extinto, né? Por ilegitimidade. O mandado de segurança coletivo é impetrado por partido político que, embora possua representante no Congresso Nacional no momento da impetração, olha só, essa parte é importante também, venha a perder essa representação no curso da ação. Gente, quando se fala de ilegitimidade superveniente, é por algum motivo que se dê após algo, né? Então a gente viu aqui que a gente sabe, né, muito bem que o mandado de segurança pode ser impetrado por partido político desde que ele tenha representatividade no Congresso Nacional. A questão está falando de uma situação onde que o partido ele impetrou o mandado de segurança e no decorrer da ação eles perderam representatividade. Nesse caso, não vai haver extinção, não. Por quê? Porque a representatividade, né, no Congresso Nacional ela é aferida no momento da impetração. Depois que começou, já era. Não tem que se preocupar mais, né? Só uma observação, que essa situação é diferente com o parlamentar. Se for um parlamentar que propôs a ação e ele perdeu o seu mandado, aí nesse caso a ação ela vai ser extinta, tá? Mas nesse caso aqui ela não vai ser extinta não, então a resposta é errado, porque mesmo que um partido ele perca a representatividade, se for ele que impetrou o mandado, não tem que se preocupar que ele vai continuar na ação normalmente, a ação vai continuar funcionando. Julgue o item seguinte acerca dos remédios constitucionais. Deverá ser concedida a ordem em mandado de segurança quando na fase de produção de provas, vamos lá, está falando da fase de produção de provas, né, com relação a mandado de segurança. A fase de produção de provas também é conhecida como dilação probatória. O impetrante demonstrar a existência de direito líquido e certo, ainda que não existam elementos fáticos, né, para convencimento da existência do direito no momento inicial da impetração. Então, o que está falando? Que deve ser concedida, né, um mandado de segurança quando na fase de produção de provas o impetrante demonstrar a existência de direito líquido e certo, ainda que não existam elementos fáticos para convencimento da existência. Gente, essa questão está incorreta. A chave da questão ela está aqui, ó, nessas duas palavrinhas, ó, direito líquido e certo. O que seria direito líquido e certo? Utilizando aqui uma
interpretação dada pelo doutrinador e professor Pedro Lenza, ele diz o seguinte, vou ler para vocês. Direito líquido é aquele sobre cujo conteúdo não há dúvida e cuja existência é clara. Direito certo é aquele que não está condicionado a nenhuma circunstância, podendo ser plenamente exercido no momento da impetração do mandado. Então, considera-se direito líquido e certo aquele que não pode ser provado simplesmente por documentos, e para constatá-lo, o juiz não precisará de maiores delongas processuais em busca de outras provas. Então, quando você entra com um mandado de segurança, não tem fase, não tem dilação probatória. Não existe fase de produção de provas, porque é um direito líquido e certo que está sendo ali questionado. Então, no momento da impetração da ação, tem que ser demonstrado todas as provas, né? Tem que ser mostrado que o direito ali é líquido e certo, que não existe possibilidade de haver erro. Então, a questão está errada. Carlos é presidente de uma associação civil sem fins lucrativos, cujo objetivo estatutário é buscar a proteção de determinados direitos afetos à comunidade onde reside e também exerce sua atividade profissional. Ciente de determinado ato governamental que atinge comunidades estabelecidas em municípios vizinhos, mas que poderia ser ampliada para atingir a sua comunidade, embora não constasse qualquer dado objetivo nesse sentido, decide apresentar mandado de segurança coletivo. Nos termos da Constituição Federal, o mandado de segurança coletivo é: nesse caso, vou dar gente, sempre que eu leio, vocês dão uma pausadinha para vocês lerem novamente, né? Vamos analisar as alternativas. Os termos da Constituição Federal, o mandado de segurança coletiva é restritivo aos partidos políticos? Não é restrito aos partidos políticos. Pode também ser feito por entidade de classe e pode ser feito também por associação, né, desde que seja estabelecido há 1 ano já e esteja em funcionamento já há 1 ano, né? O mandado de segurança coletiva é próprio dos sindicatos de empregados privados? Não é próprio, né? Não é próprio. E, como a gente acabou de falar, cabe também às associações, entidades de classe. Legitimado a pessoas físicas? Não. O mandado de segurança coletivo, ele não é para pessoa física simplesmente, né? D. Passivo de impetração para associação civil no interesse dos associados? Sim, essa é a resposta correta, né? No caso, o artigo 5º, né, que a gente encontra essa colocação no inciso 70, fica claro que, né, pode ser pleiteado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano. Então é isso. A questão 11 diz o seguinte. Eu marquei aqui a resposta correta? Marquei. Sendo indeferido por ministro de Estado, pedido de vista a processo administrativo, eu vou marcar aqui, né, o que está falando, pedido de vista a processo administrativo, formulado por indivíduo, que neste tenha sido citado como beneficiário do suposto desvio de recursos públicos, sob a gestão da pasta, caberá ao interessado em tese valer-se judicialmente de... Ele vai se valer de quê? De habeas data? Não vale de habeas data. Não se vale de habeas data. Por quê? Porque essa foi uma colocação da ministra do STF. Ela disse que para vistas de processo administrativo, o habeas data ele não é indicado. Então, o indicado a gente já viu que vai ser o mandado de segurança. Aí a gente vai trabalhar agora com competência, né? E, gente, competência está no artigo 105, né? Que diz que compete ao Superior Tribunal de Justiça, no inciso 1º, processar e julgar originariamente, a linha B, os mandados de segurança contra ato de ministro de Estado. A gente está falando de ministro de Estado aqui, né? Então, quem que julga é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ou seja, o mandado de segurança que está falando no Tribunal de Justiça está incorreto, né? Não é Tribunal de Justiça Estadual e não é do Supremo. Então, só nos resta aqui marcar a letra E, né?
ou seja, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, se denegatória a decisão. E aqui cabe, então, ele vai entrar com recurso, né, o recurso ordinário, e vai estar mandando para o STF, mas originariamente a competência é do Superior Tribunal de Justiça em casos de ministro de Estado, né? E tem outras também, outras possibilidades para outras autoridades, mas que não vem ao caso aqui no momento. Vocês estejam aí lendo o artigo 105 da Constituição Federal. Quanto ao conceito de Constituição e aos direitos individuais de nacionalidade, julgue o seguinte item: o cidadão brasileiro naturalizado com capacidade eleitoral ativa, ou seja, ele tem capacidade eleitoral ativa, tem legitimidade para proposta popular. Certo ou errado? Certíssimo, né? Não tem nem o que falar sobre isso. É bem direto. Questão 13. Qualquer associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano é parte legítima para a proposta popular que visa a anulação de ato lesivo ao patrimônio público e ao meio ambiente. Certo ou errado? Certo ou errado? Pense bem. Estamos falando do quê? Estamos falando de ação popular. A ação popular, ela pode ser impetrada por associação? Claro que não, gente. A ação popular só pode ser impetrada por cidadão. Cidadão, que acabamos de falar, cidadão mesmo, aquele que tem um título de eleitor, né? Ou seja, essa situação aqui da associação está ligada ao mandado de segurança coletivo, né? Então essa questão está erradíssima. No tocante aos direitos e garantias fundamentais, vamos julgar o próximo item. No caso da Autoridade Federal do Instituto Nacional de Segurança do Seguro Social, INSS, indeferir legalmente benefício previdenciário a determinado cidadão, caberá o ajuizamento de mandado de segurança, sendo nesse caso a Justiça Estadual a competência para julgá-lo, desde que a comarca não seja sede de vara de juízo federal. Mais uma questão de competência, né? Essa questão é do CESP. Todas as questões de certo e errado são do CESP. Essa questão, ela está errada. Por que ela está errada? Eu vou falar para vocês agora. A competência para julgar mandado de segurança impetrado contra a autoridade federal é sempre, quando está falando de mandado de segurança, né, contra a autoridade federal, é sempre do Superior Tribunal Federal, mais conhecido como STF. Então essa questão está errada. Porque está falando aqui de justiça estadual, né? Nada a ver. É o STF, que é responsável por julgar um mandado de segurança contra a autoridade federal. Nos termos da Constituição Federal, são gratuitas as ações de mandado. Desculpa, pessoal. O mandado de segurança, ele tem custas. Ele tem custas e tem que ter advogado. Tem custas e advogado. Mandado de segurança, acabamos de falar que não é. Mandado de segurança, acabamos de falar que não é. Habeas corpus e habeas data. Aqui está correta. Não, pessoal, me desculpe. Não, é isso mesmo, O habeas corpus e habeas data, eles não precisam de pagar, né? Não precisa de pagar as custas processuais, nem os honorários, né? Sucumbência. Gente, desculpa se eu falei alguma coisa errada, eu acredito que não falei, porque eu estou aqui com a minha copiazinha aqui de segurança me ajudando. Mas de qualquer forma, se vocês prestaram atenção e eu falei alguma coisa, me comenta aí que a gente dá uma corrigida. Mas eu acho que eu deixei tudo muito claro para vocês. A gente termina aqui nosso conteúdo de remédios constitucionais. Espero que eu tenha conseguido destrinchar aqui a matéria. Sei que na prova caem muitas questões profundas, então leiam todas as legislações especiais sobre os mandados, né?
Tudo que tiver aí de lei específica, você dá uma lida também. E eu espero que vocês todos façam uma boa prova nesse assunto e que eu possa ter ajudado vocês aí no concurso que vocês forem prestar, ou simplesmente ajudando vocês aí na faculdade, para uma prova. Agradeço a visualização, por favor. Dá o seu feedback aqui no vídeo, coloque seu comentário, dá uma curtida, né, se você gostou. Se você não gostou, pode não curtir também, serve para a gente amadurecer. E não se inscreva. E não se esqueça de inscrever no nosso canal. Já está tarde, já por isso que eu estou meio sonolento. Obrigado a todos e aí tenham uma boa sorte no concurso que vocês forem fazer.